Eu trabalho mais com pesquisa qualitativa, né? Que é essa pesquisa que, de alguma forma, eu acho que foi um pouco banalizada este ano, quando a gente teve uma apresentação ao fim dos debates, dizendo, teve uma reunião, uma pesquisa qualitativa com um grupo de indecisos que então tendeu para esse lado ou para aquele lado. Que grupo de indecisos? Que indecisos? Que história é essa? Quem foi que fez? Qual é que é a história? Banalizou super demais. Mas, por outro lado, virou uma profissão heróica. Teve entrevistador preso este ano, como, aliás, na última eleição também, porque a Justiça Eleitoral resolveu confundir o brinde que a gente costuma dar pela participação nos grupos como um potencial compra de votos. Então, a gente teve que correr atrás, do mesmo jeito que eu soube que manifestações de mulheres tiveram que terminar pontualmente ao meio-dia, porque não podia servir lanche no ônibus para quem vinha do interior, porque senão também caracterizaria compra de votos. Então, nós temos uma realidade aí mesclada para a gente parar e pensar. Mas, enfim, faz alguns anos, desde 2006, mais ou menos, via SBPM, a gente pediu aos grandes institutos de pesquisa que incluíssem o quesito cor nas pesquisas eleitorais. Eles tiveram muita resistência inicialmente, achando que não influiria em nada. Depois eles acabaram incluindo e constatando de que de fato dava alguma diferença. A questão de sexo sempre fez parte das pesquisas eleitorais. E mais ou menos nessa época, a gente acabou constatando uma coisa que militantemente a gente sabe, que é o seguinte, as mulheres não são todas iguais, né? Inclusive em termos de voto. É verdade que as mulheres demoram mais do que os homens para tomar a decisão do voto. Mas não é, pelo menos os dados acumulados dizem que não é, porque elas são menos politizadas, menos isso, menos informadas, menos seja lá o que for. De alguma maneira, a gente se preocupa mais em decifrar o quanto de verdade tem aquele candidato que fala comigo, né? De alguma maneira, olha-se para a tela da TV e quer ver se no fundo do olho dele ele está contando lorota para me enrolar ou se é verdadeira aquela afirmação que ele está fazendo. As mulheres prestam atenção a esses detalhes. Ele olhou direto, ele se moveu, fez isso, fez aquilo, de alguma forma tentando decodificar um outro código que não meramente verbal para aferir a veracidade do que está sendo dito, né? E, finalmente, as pesquisas anteriores dizem que as mulheres se dividem em 2 blocos de voto. Por essa questão, eu disse, elas demoram mais a se decidir e, finalmente, quando elas tomam a decisão, aparentemente, parece que dados acumulados dizem que as mulheres que têm uma vida econômica ativa tendem, ou tenderam nas últimas eleições, a votar mais à esquerda do que os homens. E as mulheres que não tinham vida economicamente ativa tenderam a terminar votando com o marido. Então, um voto mais conservador. Portanto, nós temos 2 segmentos diferentes, né, que nos demostram a importância da informação, né? A mulher que trabalha fora tem mais fontes de informação, circula mais, capta mais e, portanto, decide o seu voto a partir de todas essas informações. E isso é uma coisa interessante. Eu estava dando um curso de pesquisa e eu pedi para os meus alunos, de certa forma forcei um pouco a barra, mas acabei aprovando todos eles, que a gente fizesse uma pesquisa em termos de entrevistas em profundidade com as mulheres no comecinho da campanha, ainda não tinha começado a fase de televisão, sobre como é que elas viam elas e eles, enfim, a população via a possibilidade de votar numa mulher. E as respostas que vinham, basicamente, eram 3, né? Sim, eu votaria numa mulher. Por quê? Porque as mulheres têm um olhar mais sensível sobre as coisas do dia a dia que nos interessam, porque se for mulher elas vão pensar sobre creche, sobre educação, sobre transporte, sobre isso, sobre aquilo, sobre as coisas do cotidiano que dizem respeito mais de perto às mulheres, porque a gente tem que executá-las, quer queira, quer não. Então, o primeiro bloco de resposta era esse sim. O segundo bloco de resposta era sim, por que não? Sim, por que não? Significa sim, porque eu não tenho preconceito, né? Então, queria simplesmente sinalizar que eu não sou uma pessoa preconceituosa. E, finalmente, a terceira resposta, de quem se considerava um pouco mais aprofundado na questão, dizia, depende. Eu não vou votar em qualquer mulher só pelo fato de ser mulher. E em São Paulo, quando a gente teve mulher pera, mulher melão, enfim, a salada de frutas que a gente teve, a gente entende claramente de depende, porque depende de que mulher, certo? Agora, uma mulher disputando o poder e uma mulher querendo, na verdade, mais do que uma mulher, né, que tinha no caso, qual o diferencial? O que é o diferencial mulher?
Né? E aí a gente foi um pouquinho atrás do que poderia ser. Quer dizer, para as pessoas entrevistadas era isso, atenção a mais aspectos da vida, do cotidiano, porque são relevantes, porque são políticas, porque são importantes. Eu lembro que a primeira informação que me veio do coletivo feminista, onde existe um grupo de homens agressores. E parece que o primeiro comentário que apareceu foi: Dilma, candidata? E quem vai fazer o almoço na casa dela? Né? Então, diz alguma coisa do imaginário masculino, digamos, num certo extremo da escala, afinal de contas são homens agressores, que achavam que aquele papel devia ser predominantemente, prioritariamente cumprido. Mas com relação às mulheres que queriam olhar, ouvir e prestar atenção, né, na percepção da Dilma com relação ao fato de ser mulher. Na pesquisinha que os alunos fizeram, algumas questões apareceram do tipo: sim, eu votaria numa mulher porque ela tem mais sensibilidade, mas a Dilma é mulher? A Dilma entende do que é ser mulher, afinal de contas ela é casada, ela tem filho, porque as nossas dificuldades do dia a dia também passam por isso, né? E é por isso que, geralmente, no primeiro programa do programa eleitoral, as pessoas se apresentam e apresentam seus dados familiares, etc., para dizer: ó, é um ser do mesmo planeta que você, né, do planeta fêmea, e tem uma série de coisas em comum. E é por isso que o neto da Dilma foi tão importante assim na reta mais final, digamos, da campanha. Mas o nosso tema aqui hoje, não só hoje, ontem, é mulher e mídia, né? E o que a mídia teve, o que a mídia informou com relação a esta mulher, especificamente, sobre quem os olhos estavam postos e sobre quem os olhos interrogantes das mulheres, em particular, queriam ouvir resposta e queriam ouvir alguma referência às suas preocupações do dia a dia. A mídia ofereceu a doença, num primeiro momento, Dilma doente, a morte, quem será o vice, como será que podemos? A peruca, né? Depois o cabelo que nascia, depois o cabeleireiro que fez aquele penteado. Depois, ela era absolutamente desconhecida, por um lado, num determinado momento, mas em outro momento ela teve a vida absolutamente devassada, detalhes da vida cotidiana, né? Depois dizia-se que ela era uma mulher frágil, portanto Lula comandaria, feito marionete, e depois, em outro momento, disseram que ela era durona, né? Ou seja, foi um Brasil Fashion Week durante algum tempo, né? Com que nos brindaram, tá? E foi um festival de fofoca sobre a vida cotidiana dela. Verdade que se levantou questões super relevantes com relação à ditadura, digamos, à luta contra a ditadura, mas de uma maneira tão absolutamente empobrecida e banalizada e vilipendiada que, na verdade, deixou de discutir a questão, né? Quer dizer, não discutia, podia até ser uma oportunidade de discutir, mas, de fato, não discutiu. E a última grande tentativa de popularizar, digamos, esse ataque que, de alguma maneira, a mídia promovia com relação à candidatura dela especificamente, foi a questão do aborto, que ganhou um aliado em termos de sua disseminação popular, né? Se a mídia não atingia as classes populares, na missa o padre atingia. E, de alguma forma, as duas coisas se juntavam. E aí, eu acho que atingiram dois segmentos de mulheres. Atingiram o segmento de mulheres frequentadoras das missas e as que tinham, eventualmente, algum contato com as que frequentavam, e também as formadoras de opinião, né? Vamos falar entre nós, tá? Nós estamos aqui entre nós feministas. Eu ouvi muitos argumentos de muitas feministas se dizendo absolutamente desiludidas com o recuo da Dilma com relação à questão do aborto, inclusive com a formulação dela da questão do aborto em termos de saúde pública e não em termos de direito da mulher, do controle sobre o próprio corpo, que eu acho um equívoco, porque, afinal de contas, é o Estado não vai autorizar nem desautorizar nada nesse sentido, mas sim uma política pública. E, de alguma maneira, se essa campanha, na reta final, dependeu também, não só da propaganda eleitoral, mas dependeu também da mobilização das pessoas que foram à rua, que conversaram com seus vizinhos, que, enfim, se mobilizaram na campanha, parte dessas pessoas ou não foi, ou foi com menos entusiasmo, que foram parte das feministas que ficaram decepcionadas com a postura da Dilma com relação ao recuo diante da questão do aborto, né? A Fátima nos traz agora que, na verdade, a questão
entrou na mesa e na família, né? De alguma maneira, agora é legítimo discuti-la. Só que nesse momento nós estamos um pouco no impasse, né? Como é que se discute? O que a gente faz com relação a essa questão se nós temos a contradição embutida dentro dos posicionamentos da Dilma? Se, por um lado, a primeira afirmação, ou a última talvez seja, que a lei não vai mudar, se for por ela, a lei não muda, e até finalmente chegar a não se vai prender mulher que faça tal coisa. Como é que o movimento vai se portar diante dessa contradição interna no discurso, né? Essa é uma coisa importante, essa é uma coisa relevante. Finalmente, a gente não pode ignorar a importância e o poder da mídia dentro de uma campanha eleitoral, não é? Quem formulou as perguntas? Que controle que a gente tem com relação à pauta da mídia? Por que os debates que foram tão de saia justa, com tempo tão medido, mais medido do que o nosso, não é? Muito mais apertado para se passar muito mais conteúdo. Quem formulava as perguntas aos candidatos? Que interesse, que relevância tinham aquelas perguntas? Por que insistiam tanto em algumas coisas e não levantaram essa pauta toda que nos foi apresentada aqui na pesquisa, né? Se nós estamos discutindo mulher em mídia para ver que espaço que a gente pode ganhar adicional em termos da mídia, enquanto movimento de mulheres, enquanto SPM, será que nós não poderíamos pensar no sentido de tentar avançar para que os segmentos sociais organizados também possam formular perguntas a serem levadas para os candidatos para que eles falem a respeito desses assuntos que são de interesse desses segmentos? Né? Talvez a gente devesse avançar por aí para a gente não ficar tão refém, tão presa das perguntas de conveniência, né? Porque, afinal de contas, a mídia teve o seu papel, teve o seu partido, enfim, da conveniência de quem tem o poder de formular as perguntas, de abrir o espaço para perguntar, para falar, para ouvir sobre tal ou qual assunto.